O Brasil sempre foi um país de surpresas. Mas agora, parece que estamos exportando nossa criatividade jurídica para o mundo. E quem veio dar uma olhadinha nesse fenômeno foi Pedro Vaca, o relator especial para a liberdade de expressão da OEA. Isso mesmo, um representante da Organização dos Estados Americanos veio pessoalmente conferir o que está rolando por aqui. Mas a pergunta que não quer calar é: ele veio para ver tudo? Ou só o que interessa a certas pessoas? A imprensa pouco fala sobre o assunto. Quando fala, mostra Pedro Vaca com ministros do STF, com políticos alinhados à esquerda. Mas cadê as vítimas da censura? Cadê os abusados? Pois é, parece que essa parte da história está meio esquecida na grande mídia. Mas vamos lembrar rapidinho como chegamos. Está se falando na mídia. É verdade. Nada. É isso aí. E quando fala, mostra ele com as ONGs de esquerda, mostra ele com o STF, mas ele com as vítimas dos abusos que estão sendo relatados, isso tem saído um pouco na imprensa em geral, né? Claro, tem a imprensa também que dá, mas aí é uma imprensa que, digamos assim, editorialmente já está alinhada. Por que ele está aqui? Quem que também está censurado. Então, ele está aqui, quem é que trouxe ele para cá? Qual é a história dessa presença aqui no Brasil? Nós temos ido a Washington já há alguns anos, pelo menos desde 2022, ou seja, antes ainda do início do governo Lula, já houve visitas à OEA para relatar censura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, assim como quase todos os demais países da América Latina, e os Estados Unidos e Canadá, são signatários do tratado que criou a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, OEA. A Carta da OEA tem uma série de preceitos que precisam ser respeitados pelos Estados-partes, dentre os quais a proibição de que se faça censura. Então começo por aí, porque tem muita gente, inclusive na imprensa aí, essa aí que você disse que está dando pouco, dizendo, não, mas ele vem aqui, mas ele tem que saber que no Brasil tem uma lei, tem uma Constituição. Primeiro, tem muita gente que não está respeitando lei e Constituição. Certo. Mas segundo, esse Pedro Vaca especificamente e a OEA não estão preocupados com lei e Constituição imediatamente. Imediatamente, a preocupação deles é com o quê? Com a Carta da OEA, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte. Ele tem que ver, o Brasil está respeitando isso que está escrito aqui sobre censura? Todo mundo assinou, faz parte. E todo mundo paga para manter. Que é um detalhe interessante. Os Estados Unidos pagam mais de 50% do custo da OEA e o Trump congelou por 90 dias o din-din da OEA, o que também está influenciando o trabalho não só da OEA, como de outras agências, porque estão tendo que demitir gente, está tendo toda uma preocupação grande com isso. Voltando às nossas denúncias, então, desde 2022, entramos com denúncias na OEA, várias pessoas, eu também, eu pedi uma medida cautelar do caso do X, do bloqueio das contas aqui no Brasil, aliás, do bloqueio geral, não foi aceita a minha medida cautelar, o pedido de medida cautelar, mas entrei com uma nova em 18 de novembro, pedindo que fosse analisada a minha situação como parlamentar por ter violado o meu direito de me manifestar na tribuna, de acordo com a própria Carta da OEA. Essa ainda está sob análise. Antes desse dia 18, eu estive na OEA no dia 15 de novembro. Estava prevista para aquele dia 15 de novembro uma audiência pública com entidades e deputados que estão denunciando censura no Brasil e com entidades que dizem que tem que regular redes sociais, que tem fake news, etc, etc. Ia acontecer no dia 15 de novembro a audiência. Uma semana antes, nós recebemos um aviso por e-mail dizendo que a nossa audiência não ocorreria no dia 15. Depois a gente veio a saber que ela foi postergada, porque o governo brasileiro tinha pedido uma visita presencial do Pedro Vaca no Brasil para analisar a situação da violação dos direitos humanos. Nós já tínhamos sugerido visita, nunca veio um convite oficial, é verdade, mas claramente o intuito do governo brasileiro com aquele convite era o de atrasar a nossa audiência pública e de trazê-lo para só ouvir aqueles que supostamente o governo pensa serem seus amigos. Na minha opinião, foi um tiro no pé, porque ele veio para cá, começou no STF, acho que foi uma bola fora, acho que você começa ouvindo as vítimas, mas começou no STF, foi lá, ouviu, por outro lado nos deu a condição de dizer o que o STF tinha falado que não condizia com a realidade, e passou a ouvir parlamentares, deputados, senadores, jornalistas, advogados, donas de casa, pessoas, todos estão censurados. Que é o que a gente está vendo aí nas redes sociais. E agora vai para onde isso aí? Ele vai fazer um relatório, o Vaca? Ele faz um relatório? Hoje ele está em São Paulo. Tá. Ele está em São Paulo, às 14h30 ele encontra jornalistas censurados, pessoas que mandaram e-mail. Semana que vem ele recebe mais algumas audiências por Zoom, pelo que eu tenho informação, e depois ele faz um relatório. Qual é a minha impressão? Primeiro, foi muito importante que a gente conseguiu o óbvio, que era que os relatos, pelo menos as vítimas que quisessem, fossem gravados. Então o meu foi gravado. Teve gente que disse, olha, eu me sinto perseguido, eu acho que vai ter retaliação se eu for gravado, eu quero que meu relato seja anônimo, né? Ou secreto, digamos assim. Até para se proteger. Para se proteger, tá certo. Mas quem decide tem que ser a vítima. Porque inicialmente eu vi uma conversa, não, porque a OEA faz aqui, mas não queremos gravações, é bom que a gente tenha. Então isso foi aceito. Foi gravado, quem quis gravou, quem não quis não gravou. Então, à medida que a gente foi ouvindo os relatos, é impossível, baseado nos fatos apresentados, que no relatório dele não tenha a verdade do que está acontecendo no Brasil. É claro que vai ter também, como ele visitou ONGs, visitou o governo, vai ter algum contraponto lá dentro que é necessário. Que você já viu o que está acontecendo nos bastidores, vamos continuar. Desde 2022, várias denúncias foram feitas à OEA sobre violações à liberdade de expressão no Brasil. Mas, curiosamente, algumas dessas denúncias ficaram no vácuo. Sim, Vaca deu um vácuo em algumas delas. Inclusive, foi pedida uma medida cautelar sobre bloqueios em redes sociais.
mas negado. Uma nova tentativa foi feita em novembro de 2022, dessa vez argumentando que a censura no Brasil feriria a própria Carta da OEA assinada pelo Brasil. E essa ainda está em análise, em outras palavras, engavetada, como aqueles processos que nunca andam. E não para por aí. Em novembro, uma audiência pública estava marcada para discutir o tema. Mas de repente, do nada, ela foi adiada. E sabe por quê? Porque o governo brasileiro pediu uma visita presencial de Pedro Vaca ao Brasil. Coincidência ou estratégia para adiar as discussões? Você decide. O que aconteceu depois foi quase um roteiro de filme. Vaca chegou ao Brasil e, ao invés de começar ouvindo as vítimas da censura, foi direto para o STF. Claro, porque nada mais natural do que começar ouvindo quem é acusado de censurar. Só que, para surpresa de alguns, isso abriu uma brecha. Agora, as vítimas puderam se manifestar diretamente com ele. Parlamentares, jornalistas, advogados e até donas de casa que tiveram contas bloqueadas foram ouvidos. E agora, o que acontece? Pedro Vaca está terminando sua visita e vai elaborar um relatório. Mas será que esse relatório vai mostrar toda a realidade? Bom, pelo menos dessa vez, os relatos foram gravados. Quem quis falar abertamente, falou. Quem temia retaliação, deu seu testemunho de forma anônima. Mas o importante é que a verdade foi dita. E agora, ela está registrada. Mas o mais curioso de tudo isso é que o Brasil faz parte da OEA. E, teoricamente, isso significa que deveria seguir as regras dessa organização, como a proibição da censura. Só que, na prática, parece que as regras do jogo mudam dependendo de quem está jogando. E agora, nos resta esperar o relatório final. Será que a verdade será revelada? Será que a narrativa oficial será desafiada? Ou será que, mais uma vez, vamos seguir um grande fio que nunca chega a lugar nenhum?